Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram nesta manhã para mais uma sessão plenária. Entre os processos analisados pelos ministros, a continuação do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar que tratava da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, o FUNPRESP. A Associação dos Magistrados Brasileiros, autora da ação, é contrária a dispositivo de emenda constitucional e lei que definiram o prazo para a migração de servidores para a Previdência Complementar, que termina no dia 28 de julho. Hoje o julgamento foi retomado com o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que pediu a concessão de liminar para suspender os efeitos da emenda constitucional e da lei que trata do FUNPRESP. Embora a instituição de um limite temporal máximo para a realização da escolha do regime previdenciário auxilie no planejamento e no conhecimento das condições atuariais dos fundos, a situação concreta destoa do princípio da segurança jurídica, uma vez que o exercício do direito de opção, limitado a 28 de julho de 2018, está afetado pela existência da ação direta de inconstitucionalidade contra o próprio regime de previdência complementar. Na sequência, o relator, ministro Marco Aurélio, iniciou a leitura do voto quanto ao pedido de liminar. Por entender que não há incompatibilidade das normas em relação à Constituição Federal, ele negou o pedido. O que define termo final para o requerimento de ingresso no regime de previdência complementar em debate representaria indevida manipulação de opção político-normativa do Parlamento. Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin também entenderam não ser necessária a concessão de liminar. Eles seguiram o voto do relator. Entendo aqui que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, nem o fumus boniuris, a plausibilidade do direito, seja pela inconstitucionalidade formal, seja pela inconstitucionalidade material, mas principalmente, como destacaram pelo ministro relator, não vejo aqui a presença do perigo in mora. O perigo da demora, neste caso, me parece razoavelmente presente, ou seja, há uma certa legitimidade em buscar um pronunciamento. Contudo, o segundo pilar, e assim é que acompanha o eminente ministro relator, não me parece presente. Opiniões contrárias tiveram os ministros Luiz Fux, que abriu divergência quanto ao voto do relator, e Ricardo Lewandowski. O Poder Executivo dispondo sobre a aposentadoria de magistrado, no artigo 93, assenta que cabe ao Poder Judiciário e a forma dessa modificação se dará por lei complementar. Eu tenho dúvidas sobre se poderia o Poder Executivo, por sua iniciativa, eliminar a garantia da magistratura estabelecida pelo poder originário constituinte. Os requerentes têm argumentos sólidos no sentido de que demonstraram o fumus boniuris de seu pleito, porquanto o artigo 93(6) da Constituição Federal remete à lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal a disciplina da previdência dos magistrados e, de outro lado, entendo também que está presente o perigo in mora. Por maioria de votos, o plenário do STF decidiu não conceder a liminar pedida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. O mérito do processo ainda vai ser julgado pelos 11 ministros. O plenário do STF também iniciou o julgamento de uma ação civil originária encaminhada pelo Estado de Santa Catarina. Nele, o Estado pede que sejam redefinidas as linhas territoriais marítimas feitas pelo IBGE, entre Santa Catarina e o Paraná. A principal consequência disso está no repasse de valores dos royalties de petróleo, já que na área questionada existem 6 poços de exploração de petróleo. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em 1991. O autor da ação fez um pedido de liminar, negado pelo ministro aposentado Carlos Veloso. O ministro Edson Fachin se declarou impedido. Após as sustentações orais, o relator ministro Luiz Roberto Barroso negou as preliminares. O julgamento foi suspenso e deve ser retomado na próxima sessão.